salve, torcedor palmeirense! Fala aí, torcida do Verdão, torcida da academia! Antes de tudo, parabéns a todos por mais uma conquista do Palmeiras, um título que abre a temporada com o pé direito. Que esse seja apenas o começo de um grande ano para o Verdão, se Deus quiser. Hoje vamos repercutir o que alguns jornalistas falaram sobre essa vitória do Palmeiras. O André Hernan, o Felipe Silva e o Vicari comentaram bastante sobre o triunfo do Verdão e também destacaram o momento do Vitor Roque, que vem jogando muita bola e já começa a entrar no debate sobre seleção. Tem gente dizendo que o treinador precisa abrir o olho para o desempenho do atacante. Além disso, mais adiante no vídeo também vamos falar sobre o Paulinho, que deu entrevista e comentou sobre sua recuperação. A torcida pergunta todos os dias quando ele vai voltar, então vamos trazer exatamente o que ele disse sobre isso. Falando um pouco sobre o trabalho do Abel Ferreira, o próprio treinador sabe que a última temporada foi extremamente pesada para ele. Foi um ano de muito desgaste, principalmente porque o time passou por uma grande reformulação. O elenco mudou bastante e isso acabou afetando o desempenho da equipe em alguns momentos. O Abel sabe que o Palmeiras não conseguiu alcançar o nível de excelência que ele gostaria em termos de desempenho e resultados. O time até chegou em finais importantes, mas acabou ficando pelo caminho em momentos decisivos. Houve aquela eliminação dolorida e depois o vice-campeonato na Libertadores, o que deixou um peso grande no final da temporada. Esse cenário acabou gerando muita pressão. No final do ano passado, quando ele ainda estava trabalhando na academia de futebol antes de viajar para Portugal, já era possível perceber o quanto ele estava mentalmente esgotado. Mesmo assim, ele ainda buscou deixar encaminhado parte do planejamento para a temporada seguinte. Por isso, a conquista do Campeonato Paulista tem um significado muito importante para o treinador. Pode até ter gente que diminua o título dizendo que era apenas o Paulistão, principalmente se o Palmeiras não conquistar outras competições maiores ao longo do ano. Mas para o Abel, esse troféu representa muito mais do que isso. Foi uma campanha sólida, com o time mostrando evolução, novas peças chegando e o trabalho da comissão técnica começando a dar resultados novamente. Para o treinador, esse título traz um enorme alívio e também a sensação de missão cumprida nesse início de temporada. Vale lembrar que o próprio Abel já comentou algumas vezes que no futebol brasileiro, a cultura é muito baseada apenas em resultados. Depois de perder finais e clássicos no ano passado, existia sim o risco de pressão aumentar ainda mais sobre o seu trabalho. Por isso, conquistar um título logo no primeiro campeonato da temporada acaba sendo uma verdadeira injeção de confiança. É como se fosse um recomeço, um novo ciclo. Nos bastidores, inclusive, disseram que ele comemorou bastante com a comissão técnica dentro de campo. Houve abraços, comemoração com os jogadores e até aquele momento em que ele se joga no gramado celebrando. Mas o momento mais simbólico foi justamente com a comissão técnica, porque todos eles sentiram o peso da pressão ao longo do ano passado. Para um treinador que já é considerado por muitos o maior da história do Palmeiras em conquistas, receber críticas pesadas e até xingamentos não é algo fácil de lidar. Mudando um pouco de assunto, outro tema que movimentou a entrevista foi o Paulinho. O atacante conversou no gramado e explicou como está o processo de recuperação. Segundo ele, todo o tratamento está sendo feito com muito cuidado e respeitando cada etapa do protocolo médico. Desde o momento da cirurgia ficou claro que seria necessário seguir todo o processo corretamente para evitar qualquer risco de recaída. Paulinho revelou que já está na fase de transição física e já voltou a trabalhar no campo. A cada semana a carga de treinamento aumenta um pouco mais, sempre com acompanhamento da equipe médica. A previsão, de acordo com o próprio jogador, é que ele esteja pronto para voltar a ser relacionado depois da próxima data FIFA. Como essa parada acontece no final do mês, a expectativa é que ele esteja disponível para atuar no início de abril. Isso confirma aquilo que muitas pessoas já vinham dizendo internamente, que o retorno dele poderia acontecer próximo ao início da fase de grupos da Libertadores. Durante esse período surgiram muitos rumores e previsões diferentes sobre o retorno do jogador. Alguns chegaram a dizer que ele poderia voltar muito antes, até mesmo em finais importantes. Mas quem acompanhava a situação de perto sempre deixou claro que o clube não iria acelerar o processo. Agora, com a palavra do próprio atleta, a torcida já tem uma ideia mais concreta sobre quando ele pode voltar a vestir a camisa do Verdão em campo. Falando ainda sobre o time, alguns analistas também comentaram sobre a evolução do elenco do Palmeiras em relação ao ano passado. Um dos destaques citados foi a chegada de Marlon Freitas, que tem sido considerado uma peça muito importante no meio-campo. Ele é visto como um jogador experiente, com liderança e qualidade no passe longo, além de ajudar muito na organização do time.
Ao lado dele, Andréas Pereira também vem mostrando um futebol melhor e participando mais das ações ofensivas. Na defesa, jogadores como Murilo também evoluíram, dando mais segurança ao setor. Mesmo assim, há quem acredite que o Palmeiras ainda pode buscar mais um zagueiro em uma próxima janela de transferências para fortalecer ainda mais o elenco. De forma geral, a avaliação é de que o Palmeiras hoje tem um grupo mais forte do que o da temporada passada e continua entre os elencos mais competitivos do futebol brasileiro. Outra discussão que surgiu foi sobre o estilo de jogo da equipe. Muita gente critica dizendo que o Palmeiras nem sempre joga bonito, mas a grande questão levantada pelos comentaristas é: quem realmente está jogando bonito no futebol brasileiro neste momento da temporada? O calendário é extremamente pesado, os jogadores estão desgastados e muitas partidas acabam sendo decididas mais na força e na estratégia do que na estética do jogo. Além disso, o Palmeiras utiliza diferentes formas de atacar. Em alguns momentos trabalha a bola no chão, em outros aposta em lançamentos longos e jogadas aéreas. Isso não significa falta de qualidade, mas sim uma estratégia pensada para explorar as características do elenco. Jogadores como Flaco Lopes com grande presença física e Vitor Roque, que tem muita força e velocidade, acabam sendo peças importantes nesse tipo de jogada. No futebol, muitas vezes o mais importante é ser eficiente. Não adianta jogar bonito e não conquistar títulos. Por isso, muita gente defende que o mais importante é ser objetivo, ganhar jogos e levantar taças. No fim das contas, o Palmeiras segue mostrando uma característica que se tornou marca da era Abel Ferreira: a competitividade. Mesmo quando não apresenta o futebol mais vistoso, o time continua chegando forte nas decisões e brigando por títulos. E se o treinador conseguir ajustar algumas oscilações ao longo da temporada, o Verdão tem tudo para disputar novamente as principais competições do ano, como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Agora quero saber a sua opinião, torcedor. O que você achou das análises feitas sobre o Palmeiras? E também da previsão de retorno do Paulinho? A torcida está ansiosa para ver esse cara em campo novamente com a camisa do Verdão.